Oi, irmã, tudo bem? Que legal. Oi, Maria, tudo bem? Pipiu, meu amor, te amo. Que bom que você tá conseguindo vir, né? Oi, Cris. Maria Eugênia. Tudo bom, Maria? Marcele. Boa tarde, gente. Tudo bom? Oi, amiga. A gente nem se viu em Niterói, né? Eu voltei pro Rio e a gente não se viu. Tito já entrou. Tito, daqui a pouquinho eu vou te chamar, tá? Eu só vou dar um breve briefing aqui do que eu vou falar hoje. Bom, gente, muito boa tarde para todos vocês. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando na medida do possível. Eu hoje vou começar essa live para falar sobre alimentos orgânicos, que é um assunto muito importante e que deve ser falado. Sobretudo por causa da nossa saúde, enfim. Então, eu tenho hoje um convidado mais do que especial, que é o Tito. O Tito, ele é um cara que trabalha com alimentos orgânicos, ele tem uma loja aqui no Rio de Janeiro, aqui no bairro de Laranjeiras. Mas ele vem aí desse movimento dos orgânicos, das feiras, etc. E eu vou deixar para ele falar sobre isso, porque eu acho que nada melhor do que ele para falar sobre esse início, sobre tudo. A gente vai abordar sobre rastreamento, a gente vai falar sobre certificação dos alimentos, enfim, fica aí com a gente, por favor, que vai ser muito massa, tá? Eu já vou convidar ele aqui. Maristela, um beijo para você. William, tudo bem? Espero que suas castanhas tenham dado certo. Mari, minha cunha, um beijo. E para quem eu não falei aqui, beijão aí para todo mundo. Deixa eu chamar o Tito agora. Vamos lá. Oi, Tito. Oi, Kelly. Olá. Oi. Agora tá melhor, bem melhor. Só tirar um pouquinho a máscara, só para as pessoas conhecerem sem máscara. A gente ainda está no ambiente de trabalho aqui, né? Do meu lado está o Paulo. O Paulo tá aí? Boa tarde a todos. Oi, Paulo. Vamos aí, enfrentando aí esse tema aí que vale a pena a gente discutir e se aprofundar. Com certeza. Muito obrigada, viu, meninos, por vocês estarem aqui, por vocês toparem esse convite. Assim, eu só tenho a agradecer, assim, acima de tudo. E vamos lá, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, vocês se apresentassem primeiro, para que todo mundo conheça aí o Tito, conheça o Paulo. Eles são sócios, galera. Os dois são sócios nessa loja que eu acabei de falar há pouco. E, por favor, com vocês a palavra, né? Tá bom, Kelly. Obrigado pelo convite. A gente está feliz em poder compartilhar esse momento aí com você e com o seu público, né? Eu acho que a gente passa por dias onde o orgânico tem sido um tema muito em evidência, né? E eu acho que quanto mais a gente compartilhar esse conhecimento, né? Eu acho que mais importante para que os consumidores tenham um poder aí de decisão, de discernimento, né? De escolha. Então a nossa história ela começa lá atrás, foi um projeto de família, na verdade, foi acontecendo há 6 anos. Eu já milito nesse movimento do orgânico. Começou com na época, minha esposa estava grávida da minha primeira filha, e a gente era consumidor de orgânico, somos, né, lógico. Então, naquele momento, a gente já consumia orgânico, e aquilo com o objetivo de fazer bem para a gente e para a nossa filha, que estava por vir. E aquilo começou a fazer muito sentido para a gente, para a nossa vida. E nesse momento eu também estava atravessando por algumas mudanças pessoais, profissionais, e dali eu fui conhecendo uma série de pessoas, fui entendendo que o meio orgânico era um meio, acima de tudo, muito acolhedor, né? E de relações muito sinceras. E aí a gente comecei nessa história toda tentando entender, né? Como entender isso tudo, né? E aí a gente parte, né, da ideia de vamos ter o primeiro contato com o consumidor. E aí foi engraçado porque na escola da minha filha aconteceu um evento, era um evento com tema de sustentabilidade, e lá foi permitido que eu colocasse uma barraquinha, depois até mostro uma fotinho para vocês. Legal. Uma barraquinha para poder, enfim, apresentar o que seria essa coisa do orgânico, né? E ali eu falei que era uma oportunidade de iniciar, né?
né? E aí a gente, deixa eu ver se eu tenho uma fotinha aqui, eu vou tentar mostrar, só para rapidamente ilustrar aqui. Que legal isso tudo, né? Porque o alimento orgânico realmente a gente não escolheu comer, a gente não escolhe comer agrotóxico, né? Olha, a fotinho aqui, ó, tá? Que legal. Então, foi uma barraquinha e ali eu comecei a fazer o primeiro contato com os clientes, né? E aí a ideia era, bem, ter uma disponibilidade de produtos, né? Eu já havia feito um mapeamento, um contato com os produtores, alguns produtores, e o legal é que hoje o Rio de Janeiro, acho que é uma informação muito importante, o Rio de Janeiro hoje tem 800 produtores credenciados. Uau, né? A gente vai que falar lindo. sobre credenciamento, sobre certificação. Sim, Então, sim. hoje o Rio de Janeiro, na sua grande maioria, né, uma produção artesanal, familiar. E aí você estava falando sobre a questão, né, do pequeno produtor. Acho que é a questão do empoderamento desse pequeno produtor e todo o reflexo que isso tem, sob o ponto de vista econômico, social, enfim. Então, a partir desse princípio, né, de uma relação inicial com alguns produtores aqui do estado do Rio de Janeiro, e enviava essa lista para esses clientes interessados, eles faziam os pedidos, eu montava esses pedidos e entregava porta em porta. Né? As cestas, né? Eram Cestas, aquele esquema de cesta, legal. Aquele esquema tradicional de cesta, mas sempre o cliente sempre com a liberdade de escolher aquilo que ele queria para ele. Que isso faz toda a diferença, inclusive. Exatamente. Né? Então a gente entendeu que esse tipo esse modelo era um modelo mais prático para quem estava consumindo, um pouco mais dinâmico para a gente que estava no processo, né, de receber pedido, consolidar pedido e mandar. Isso tudo acontecia embaixo de uma garagem aqui, ó, a fotinha nossa aqui. Uau! A gente separando aqui os pedidos. Essa loja aí do lado era o local onde vocês faziam esse manuseio? Não. Isso era feito em outro local, era feito numa garagem. Isso é uma foto, desculpa. Era um subsolo de uma garagem. A gente recebia lá as caixas dos produtores e a gente separava aí os lotes para poder entregar para os clientes dentro dos pedidos que eram feitos. Né? Que legal. Colocava no nosso carrinho, deixa eu ver se tem uma foto do nosso carregado aqui. Colocava numa Fiorino e chegava até a casa do consumidor, né, dos nossos clientes. Bem legal, né? Essa história a gente vai contar porque foi o início disso tudo, né? E aí isso foi acontecendo, as pessoas gostando, né? E o boca a boca funcionando, porque isso é muito uma relação de confiança em primeiro lugar. Sim. Né? E o trabalho foi se desenvolvendo. E aí foi nesse momento que o Paulo, né, que é meu sogro, meu parceiro, apareceu para poder a gente junto ir construindo também essa nova etapa, né, da história, né? E aí que legal. Ele vai falar um pouquinho aí dessa passagem, e aí a gente entra exatamente no processo que é a certificação, a nossa relação com as feiras, né? É o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Para quem não conhece, é um projeto maravilhoso. Sim. Esse projeto é lindo demais. Antes de tudo, antes da gente entrar nesse assunto da certificação, do rastreamento, etc., eu queria, por favor, que vocês contassem para a gente assim, o que é a agricultura orgânica, assim, porque eu sei que vai muito além do solo, né? Quando a gente fala em agricultura orgânica, existe tecnologia, enfim. Mas né, eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente vê aquela embalagem, a gente vê aquele produto lá com aquele selinho escrito orgânico, mas não entende toda a cadeia do negócio. E eu acho que é muito importante a gente pontuar essa parte da cadeia e informar, acima de tudo, o que é a agricultura orgânica, de certa forma, né? Porque até para a gente poder ter uma clareza maior do porquê que é tão diferente dessa agricultura, desses commodities, né? Desse agronegócio que está acontecendo, que a gente está vivendo enlouquecidamente, com tudo muito cheio de agrotóxico e etc., em larga escala, né? Então, queria, por favor, que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, explicassem para a gente o que é, de fato.
Perfeito. Bem, assim, em primeiro lugar, o orgânico ele está sobre uma esfera, na verdade, um guarda-chuva do que é sustentabilidade, né? Então, a gente parte desse princípio, né, das práticas sustentáveis, e aí a gente tem a agricultura orgânica. A agricultura orgânica ela tem como princípio usar os recursos que a natureza dispõe, né? Objetivando uma produção de qualidade, sem uso de venenos, de aditivos, de agrotóxicos, e principalmente de baixo impacto ambiental, grande impacto social, mas grande impacto no sentido positivo. Como eu falei, a agricultura orgânica, a base dela é uma agricultura familiar, né? E a gente está vivendo esse momento agora, né, das pessoas fazerem o inverso, né, saindo da cidade para poder procurar, né, ir para as regiões mais afastadas, para poder ter uma qualidade de vida e tal. Então, a agricultura orgânica, ela retém primeiro essa família no ponto de origem dela. E ela trouxe para essas famílias a condição de promover através, né? E aí a gente entra depois numa conversa de viabilidade, de precificação, mas ela traz recursos para que essa família possa se manter e viver onde estão. E com todos os recursos, educação, né, saúde, saneamento básico, todos os recursos. Porque também isso, e aí quando você vai para poder ter um selo orgânico, então um produtor orgânico ele tem que ter lá na propriedade dele fossa tratada, esgoto, os funcionários têm que estar registrados, então existe toda uma preocupação social. É uma agricultura holística, né, digamos assim, porque... Exatamente. E é o que eu falei, assim, é o resgate das coisas boas, verdadeiras, de qualidade, né? É o cuidado com você e o cuidado com o próximo, né? Exato. Então, isso é muito legal. E aí o resultado disso é sabor, é frescor, né? É qualidade de vida, né? Então, a gente entende que a agricultura orgânica ela é um universo, assim. Então, o que eu falei é a nossa observação, mas tem vários pontos de vista, né? Sim, sim, sim. A gente estava falando agora, você tocou nesse assunto, né, das pessoas e da consciência das pessoas, né? Eu estava lendo umas matérias, eu recebo algumas matérias por e-mail, eu estava lendo exatamente sobre esse ponto específico, que o consumo de orgânicos, principalmente agora na quarentena, aumentou bastante. Né? Eu não sei como é que foi esse reflexo aí para vocês, mas eu acredito que as pessoas realmente elas estão muito mais conscientes. Eu acho que essa quarentena, de certa forma, veio um pouco para fazer com que as pessoas saiam um pouco da caixa e comecem a pensar um pouco mais de forma interna e não só externa, né? Então, eu acho que um dos pontos principais é a alimentação, assim, porque se a gente não traz nutrientes bons para dentro do nosso organismo, como é que a gente vai nutrir todo o resto, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí, por isso que eu estava falando de uma agricultura holística, né? Porque a gente começa lá na ponta, na verdade. Então, assim, voltando para a pergunta, assim, como é que foi, houve esse crescimento na loja de vocês, com essa coisa do isolamento, como é que foi esse impacto, assim? Legal. Eu vou passar aqui para o Paulo, e aí ele vai compartilhar melhor essas informações aqui. Claro. Boa tarde a todos novamente. Voltando até um pouquinho nesse assunto da agricultura orgânica, quem está aqui na mesma faixa de idade do que eu, há de admitir que nós tínhamos esse tipo de agricultura com o crescimento de pegarmos frutas no pé e não termos nenhum tipo de preocupação com o veneno. Porque o veneno ele vem carregando o processo de uma agricultura de maior volume para abastecer aí toda a população que até então vinha crescendo. Então, as pessoas que têm a minha idade ou próxima da minha idade vão admitir que a gente não tinha essa preocupação do veneno. O veneno veio com a produção em série, com a produção, ela aumentando aí de acordo com a população crescente de cada país. Então, é uma adequação. Né? A gente está buscando aí hoje a alimentação de melhor qualidade, buscando mais na frente não ter que gastar esse dinheiro numa farmácia. Porque não tem regra de 3 aí diferente, não. É exatamente o que eu falo, Paulo, é exatamente isso.
Se você normalmente investir na sua alimentação, você não vai ser que nem o peixe, não. Você também morre pela boca. Hoje, a quantidade de veneno que nós ingerimos é muito grande. Então, a gente tem que estar realmente preocupado com uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, para que a gente possa estar aí vivendo esse período aí nosso de loucura, pandemia, agitação, dia a dia corrido, alimentação pela metade. Então, se você puder investir parte do seu tempo, do seu dinheiro numa alimentação, você está investindo no seu corpo, na sua matéria-prima, né? Exatamente. Como é que foi isso agora na quarentena? Assim, aumentou ou não aumentou? Conta pra gente aí. Pode botar em jogo aí. Nós tivemos uma migração forte. A gente vinha numa crescente. A pandemia pegou a loja com um ano de atividade. Então, a gente ainda estava em processo de desenvolvimento, de conhecimento do mercado, de conhecimento do bairro. E, de uma hora para outra, nós nos vimos com um processo todo novo. O cliente não tinha mais como chegar à loja. Investimos em tecnologia, investimos em um trabalho de delivery, que estamos hoje bem calçados nessa atividade. Tanto é que o retorno do presencial ele está praticamente quase igual do que era antes da pandemia. E hoje a gente consegue administrar uma receita de clientes direto na loja, bem como clientes oriundos de pedidos através da nossa plataforma, que mais na frente nós podemos até divulgar aí para facilitar quem indica. Olha, que legal, que bacana. É legal falar, Kelly, assim, num primeiro momento, né, houve uma migração 100% dos clientes para pedidos ou WhatsApp, na época que a gente não era o WhatsApp. E aí é uma mudança muito rápida em tudo, né? Também pronta para o nosso consumidor, ou seja, atender as demandas desse consumidor. E aí veio um pouco dessa história que a gente estava contando lá no começo, que foi a nossa experiência com as entregas, né? Então, isso fez toda a diferença no momento em que o cliente físico deixou de vir à loja e passou a fazer o pedido por telefone, por WhatsApp, etc. Então, a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra, criar esse equilíbrio, né? E manter esse nosso projeto, né? Que é um projeto que a gente está desenhando para longo prazo, né? Que bom, graças a Deus. Que seja muito, né? Vocês, né? Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu tô aí toda semana, né, Tito? Então, sou suspeita. Agora, tem um assunto assim, vamos entrar nesse assunto do rastreamento, porque isso é realmente uma coisa que eu acho que é crucial, assim, tanto o rastreamento como a certificação. Eu não sei qual das duas coisas vocês querem falar primeiro, mas eu acho que são duas coisas muito importantes, porque principalmente pessoas que entram nesse sistema de comprar muitas vezes no mercado, aí tem aquela impessoalidade que vai e entra, pega o pacote e sai, e não tem essa relação, entendeu, mais próxima. Então, é um trabalho que é mais complicado de se fazer do rastreamento e de entender onde está essa certificação. Então, assim, como é que funciona a certificação? Eu vou fazer só uma breve introdução e depois eu volto para o Paulo. O Paulo ele participou do processo como um todo de certificação propriamente dita, né? Então, o Paulo hoje ele é um produtor certificado. O primeiro ponto seria entender um pouquinho duas coisas, na verdade, que fazem, na verdade, no final de tudo é a mesma. As normas são as mesmas, né? Os procedimentos são muito parecidos, mas existe uma diferença. Quando você olha lá na prateleira, né, de um mercado, seja onde for, existe uma diferença aqui embaixo de duas coisas. Uma é o sistema participativo, que é onde a gente vai falar um pouquinho mais, e o outro é o sistema por auditoria. Os dois recebem o selo Orgânico Brasil. Qual a diferença, basicamente, de um para o outro? A certificação por auditoria, na verdade, o Ministério da Agricultura, né, o MAPA, ele tem uma norma muito clara, isso, né, ele tem uma linha a ser seguida, e aí ele abre para dois tipos de instituição fazer o processo de certificação. Uma é o sistema por auditoria, que é feita por empresas privadas, tá?
Então, na sua grande maioria, as empresas maiores hoje, elas partem para um sistema por auditoria. Se você pegar, por exemplo, a Mãe Terra, a Native, que são grandes empresas que estão envolvidas com orgânico, ela naturalmente vai estar sendo certificada por auditoria. O sistema participativo, ele é feito através de uma OPAC, né, que é um organismo de participação de avaliação da conformidade orgânica. Ou seja, esse organismo ele tornou viável o pequeno produtor também ser certificado. Por quê? Porque os custos para poder certificar eles são muito menores, né? Então, a partir disso, a gente entra no sistema participativo de garantia, chamado SPG. Então, por exemplo, aqui no caso do SPG. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem hoje uma certificadora chamada Bio, que além do processo de certificação, ela cuida de algumas feiras do circuito carioca. Voltou, Kelly? Não, tá travado. Voltou. Tá. Então, a Bio, por exemplo, é uma OPAC, né? E aí, em cada região hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos 40 grupos distribuídos por várias regiões, que são essas SPGs, e esses grupos eles fazem um trabalho de autofiscalização e, além disso, de troca de conhecimento. Então, o sistema participativo, ele, primeiro, possibilita ao pequeno produtor conseguir o selo orgânico, possibilita uma troca de tecnologia, de conhecimento muito maior e, na sua grande maioria, são sistemas locais, né? Ou seja, são regionais. Lógico, tudo isso seguindo uma normativa. Então, é importante o consumidor entender isso, porque são situações que os dois recebem, de novo, o selo orgânico, mas o processo, até se chegar à certificação, acontece de maneira diferente, né? Entendi. Então, o Paulo vai explicar um pouquinho melhor como é que isso aconteceu. E aí a gente vê na questão da rastreabilidade, né? Depois a gente vai mostrar alguma coisinha rapidamente referente à rastreabilidade, tá? Para esses... eu tenho uma pergunta, assim, na verdade, eu tenho uma dúvida. Para os alimentos que são vendidos a granel, como funciona essa certificação? Porque, assim, não existe o selo, porque não está numa embalagem, certo? Uhum. Mas como é que funciona isso, assim? Ótima sua pergunta. Eu vou te mostrar aqui como é que é um certificado. Esse é um certificado de conformidade orgânica, né? Então, todo produtor certificado, ele tem... E aqui eu estava falando da OPAC, no caso aqui, esse certificado é do Paulo e a OPAC aqui é a Bio, né? Existem várias OPACs, tá? Em várias regiões do Brasil. A maior do Rio de Janeiro é essa. Então, aqui, no caso, a certificação vem... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Ela vem aqui em nome do produtor, Paulo César Monteiro Machado, né? E aí vem aprovada a conformidade através das resoluções dos decretos, né? Uma coisa é você ter a conformidade, né? No caso aqui, o certificado, e junto a esse certificado existe um anexo que diz o que esse produtor pode comercializar. Então, uma coisa é você certificar a propriedade, a outra coisa é você dizer o que ele pode comercializar, né? Então, entendi. Então, aqui, no caso, né, aquele certificado, ele garante que o Paulo César Monteiro Machado ele é um produtor orgânico. Mas o que ele pode vender para o título? Né? O que ele pode comercializar para o título? Aí vem aqui falando produção vegetal certificada. Aí vem gengibre, abóbora, abobrinha, alface, enfim, vem uma lista de produtos que foram certificados para aquele produtor comercializar. Toda vez que a gente vai ingressar com um novo produtor, né, o primeiro passo é o produtor apresentar a documentação, o certificado e o anexo. Então, ele apresenta a documentação, tem validade, geralmente são 2 anos a validade desses 2 documentos. A gente verifica se está válido, se está conforme. E aí também, no próprio site do MAPA, é possível você acessar esses produtores.
Depois a gente pode até compartilhar aí a informação com vocês. Mas é disponível, tem uma lista de produtores, todos os produtores, na verdade, que são certificados estão lá no site do MAPA, né? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem que vir ou com uma nota fiscal ou um romaneio, que a gente chama. Na verdade, é um documento que vem dizendo, olha, eu estou fornecendo 20 pés de alface, 30 pés de rúcula, enfim. Então, você tem o certificado, você tem um anexo e você tem um romaneio, ou a nota. Esses 3 documentos é que a gente consegue ter essa rastreabilidade. Além disso, fazemos todo um processo de visita às propriedades, o contato direto com o produtor. Hoje, o Tito Orgânicos trabalha praticamente com 80% a 90% da produção local, exceto algumas coisas que o Rio de Janeiro não possibilita. Lógico que a gente vai buscar, né, em outros locais, de novo, sempre certificado, com anexo e com os documentos válidos, mas a gente tem hoje essa relação muito direta com os produtores aqui do estado do Rio de Janeiro, e é uma relação que permite exatamente essa coisa da proximidade, né, do contato direto, né, que isso é fundamental. É que a gente sempre fala, quanto mais a cadeia for direta, é melhor para todo mundo. Né? Sim. A gente consegue controlar isso melhor, os produtos chegam mais frescos para o consumidor, enfim, tem uma série de vantagens aí, mas principalmente essa questão da rastreabilidade do contato direto. Quem não tiver acesso a uma loja, porque assim, eu acho que deve ter gente aqui que não é só aqui do Rio, deve ter gente de outros lugares do Brasil, tem algumas pessoas aqui da Bahia, da minha terra, os amigos. Eita. E aí, o que acontece? Quem não tem esse privilégio, porque eu me sinto uma privilegiada de ter vocês aqui pertinho, entendeu? Mas assim, muita gente não tem esse privilégio. Mas pode ser que tenha o privilégio de ter uma feira orgânica acontecendo em algum lugar, como aqui no Rio tem o circuito e tal, que, né, de vários bairros e tal. Quem só tem acesso a essas feiras e que queira realmente ter esse cuidado, é só chegar e pedir para o produtor, olha, deixa eu ver se essa certificação, ou essa certificação ela obrigatoriamente já está, então, pendurada na barraca, porque eu já vi, inclusive, isso, alguns produtores... É obrigatório, na verdade, né? Legal. No circuito carioca de feiras orgânicas, a gente participou, teve o privilégio de participar. É obrigatório você ter na barraca o seu certificado, ou do grupo que você representa ali, exposto para o consumidor. Isso é obrigatório. Está no regimento interno da gerência da feira. Da gerência da feira, né? E eu sei que é muito séria essa feira, porque eu já conheci essa engrenagem internamente. Faz toda a diferença, na verdade, é muito legal. A rastreabilidade, na verdade, da alimentação, do alimento, até chegar na nossa mesa, ela também é um assunto muito importante, né, Tito? Porque a depender de quanto tempo leva essa comida até chegar na nossa, né, isso que vai determinar se a comida ela está fresca, se não está, se aquilo ali ainda está. Eu tenho uma pessoa aqui, que é a Ju Braga, que falou nesse instante, eu canso de comprar e o alimento eu perco rápido, fica velho, fica murcho. Então, isso tem a ver com a rastreabilidade, né, com essa distância, com essa coisa da alimentação, da logística do alimento. Paulo vai dar uma palavrinha aqui. Né? Vamos lá, Kelly. Com relação a isso, bem pertinente a sua pergunta. Nós temos aí, hoje, se nós quiséssemos trazer tudo de São Paulo, estacionar aqui na porta da loja a um preço mais barato e com qualquer tipo de variedade que a gente possa ter dentro do universo orgânico. Mas, por nós sermos produtores, por nós querermos alavancar a economia fluminense, e para nós também, no que diz respeito à rastreabilidade, é mais fácil você ter o pequeno agricultor, onde você policia ele com maior facilidade. E no momento que você tem isso vindo de São Paulo ou de qualquer outro lugar,
você esquece a rastreabilidade, porque você não tem como fazer o fio da meada chegar até o ponto de venda. Então, essa é a nossa prioridade, de incentivar o pequeno agricultor, principalmente o fluminense, para que ele possa ter regularidade e ter a manutenção da qualidade dos seus produtos, para que a gente possa ter rapidez de chegar aqui e ele não chegar murcho, nem chegar velho. Então, a proximidade nos dá essa garantia de ter um produto fresco, um produto de qualidade, onde pode ser consumido de imediato. Então, essa sempre foi a nossa prioridade. Por sermos agricultor, por sermos do Rio de Janeiro, querendo que o Rio de Janeiro retome a sua posição de pujança dentro da agricultura, tá? Que ele é de direito, é o segundo maior estado, a gente tem que estar realmente fazendo o dever de casa, de priorizar, de estar incentivando o pequeno agricultor a estar produzindo com regularidade. E isso tudo leva a crer para uma rastreabilidade mais fácil. Porque se você tem o pequeno agricultor, ele vive daquilo. Então, aquilo para ele é a alma dele. E ele fica feliz de ter agradecido de ter o produto chegando no consumidor final com a qualidade que ele mesmo fez acontecer. Então, é importante isso, sim, você monitorar todo o processo. Numa feira, exija do feirante que ele tenha o certificado, o anexo que permita ele estar vendendo aquele produto A, B ou C. Isso faz parte. O universo orgânico ele tem que estar sobrevivendo em cima dessa preocupação de separar o que é agricultura convencional da agricultura orgânica. E sabemos nós aí que tem muita gente se aproveitando aí da boa onda. Sim, sim. Eu participo, quer dizer, eu frequento feira livre, né? Obviamente, minha alimentação eu não posso, não tenho como fazer uma alimentação totalmente orgânica, adoraria. Mas vira e mexe, eu estou indo em feiras que não são de orgânicos também, assim, para comprar coisas que, né? E eu vejo muitos feirantes com placas dizendo que o tomate é orgânico, isso na feira convencional. E a gente sabe que não é verdade, assim, porque ali não tem uma lei. Primeiro que não é uma feira orgânica, e segundo que não tem essa legislação e não tem essa fiscalização, né? Então, realmente é muito sério, a gente precisa se preocupar com isso, de realmente perguntar, de saber, de entender, de conversar com as pessoas, está na dúvida, pede a certificação, porque eu faço isso, eu já fiz muito isso, inclusive. A gente está gastando, a gente não quer comer comida, infelizmente o que está disponível para a maior parte da população é a comida envenenada, e aí isso é um ponto também que eu acho que é muito importante da gente falar, que é exatamente essa diferença de valores, né? Assim, claro que para um cidadão que tem uma família grande, que tem muitos filhos, como é que pode trazer essa alimentação, não total, 100%, mas pelo menos parcial, para dentro, né, de casa, essa alimentação mais orgânica? Como fazer isso? Assim? Quais são as dicas que vocês podem dar? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade, mas eu acho que é importante a gente fazer esse movimento, porque a nossa comida realmente ela está muito cheia de agrotóxico. É gritante a diferença. Como fazer, sabe? Como que as pessoas podem trazer um pouco mais do orgânico para a sua alimentação, mesmo sabendo que o orgânico ainda é um pouco mais caro do que o alimento convencional, né? Eu vou iniciar aqui, depois o Thiago finaliza, que ele tem realmente uma experiência maior nessa parte. Mas até como raciocínio, nós somos oriundos de feira. E quando nós migramos para a loja, nós praticamente estamos muito próximo do valor que hoje é praticado nas feiras orgânicas carioca. Inclusive, nesse período de pandemia, foi um pacto nosso de não aumentarmos o preço em relação aí ao que vínhamos praticando anteriormente. Eu acho que isso seria uma covardia com o nosso público-alvo, aumentar, sabendo que teria poucas opções de estar fugindo a essa realidade. Então, mantivemos os preços de 100% dos nossos produtos nesse período de pandemia e estamos aí brigando com os fornecedores para que isso ainda permaneça por um longo prazo. Tá? Agora, em relação à quantidade, o percentual de cada um, aí depende muito da percepção. Eu acho que cada um é que entende o seu bolso,
que entende mais ou menos as suas necessidades, mas nós temos aqui clientes que hoje começaram pequeno e foram crescendo até pela confiança nos nossos produtos, pelo preço justo que nós praticamos em relação aí a diferença da produção convencional para a orgânica. A gente se preocupa de estar realmente também fazendo todo esse processo mapeado. Podemos jamais esquecer que é uma produção diferente. A produção orgânica ela tem uma perda maior desde o seu plantio até a chegada no consumidor, por ela não ter nenhum tipo de proteção adicional, ela é natural. Então, esse processo ele fica mais vulnerável, mas a gente tem esse propósito de estar ampliando a nossa gama de produtos para que a gente possa estar proporcionando um universo cada vez maior de pessoas se utilizando dessa alimentação saudável. Isso é fundamental que a gente tenha como prioridade dentro da nossa linha de comércio. Maravilha. Exatamente, Kelly. Então, assim, pegando essa fala do Paulo, assim, eu acho que como ter mais consumidores acessando os produtos orgânicos, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental para que a barreira hoje, chamada preço, ela seja cada vez mais quebrada, né? No sentido de ter mais pessoas acessando. Acho que é um processo evolutivo. Travou, Tito. Eu acho que se você chegar um pouquinho para perto do Paulo, entrou talvez uma fique melhor. Tá. Mas, então, acho que é um processo evolutivo. Acho que quanto mais consumidor optando por produtos orgânicos, melhor a relação para todo o ecossistema, né? Eu digo isso porque com mais gente consumindo, a tendência é que os custos de produção, logística, que é um custo altíssimo, né? O custo de logística. Você vê, por exemplo, um produtor que vem de Teresópolis, paga acho que 30 e poucos reais no pedágio até o Rio de Janeiro. Então, assim, é um absurdo, né? Então, assim, acho que o custo logístico é algo muito relevante aí nessa composição do custo final do produto. E é isso, acho que se a gente tem mais consumidores, toda a cadeia ela começa a se movimentar mais. Então, é mais gente produzindo, é mais volume descendo, né? Quem está comercializando também ter mais condição, mais margem para poder trabalhar melhor seus preços. E aí isso é um processo que eu acho que naturalmente vai ocupando cada vez mais esse espaço que o convencional hoje dominou, né? Então, se a gente aos poucos for ocupando esse espaço do produto convencional, o orgânico vai continuar no seu ritmo de crescimento. Acho que não é um crescimento muito rápido, muito exponencial, mas é um crescimento sustentável acima de tudo. E assim, uma dica, então, para quem quer entrar no orgânico e às vezes tem um orçamento que está reduzido, começa com as folhagens, de repente, faz uma hortinha em casa, começa assim, e aí você vai começando a ter as percepções de sabor, você falou de frescor, e aí as pessoas começam a ter um outro ponto de vista, e aí começa a ser mais seletivo com as coisas. E aí eu uso sempre uma frase assim, a gente começa pela preocupação com a saúde, mas o orgânico é tão bom que o seu sabor, o seu paladar muda e aí a sua percepção já passa a ser outra. Legal. Então, Tito, olha, a gente tem 10 minutos. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é o seguinte: é possível a gente, no olhômetro, saber se aquele alimento ele é orgânico ou não? Assim, eu queria fazer essa pergunta. E assim, gente, quem quiser perguntar coisas aqui, a hora é agora, a gente tem 10 minutinhos, eu vi que eu vou reservar para a gente poder, enfim, se alguém tiver pergunta para vocês, né? Mas é difícil saber? Isso, a sugestão que a gente passa sempre para os consumidores procurem aqueles que você realmente primeiro tenha confiança, né? Acho que confiança é uma coisa que você se conquista, né? Então, procura se relacionar com aqueles que estão mais próximos a você, frequentem as feiras, conheçam os produtores das feiras, né? Vá à loja que se propõe a trabalhar com produtos orgânicos,
converse com as pessoas. Aqui no Tito a gente está sempre por aqui. Ou eu ou o Paulo Longo estamos sempre por aqui para poder esclarecer qualquer questão. Pede o certificado, isso não é problema nenhum. Acho que o consumidor tem esse direito. Peça o certificado se tiver dúvida e procure realmente você estabelecer essa conexão de confiança, né? E acho que isso é a base e o princípio dessa relação consumidor-fornecedor orgânica, né? Uma coisa a ser conquistada mesmo, assim, né? Mas aqueles alimentos encerados, tipo aquele limão que brilha muito, aquelas coisas que brilham demais, aquilo ali a gente tem que desconfiar ou isso não é relevante assim no meio do. Eu acho que, enfim, a aparência engana, né? Os dois sentidos, né? Então, eu acho que eu não iria muito pelo lado da aparência, né? Eu partiria mais para uma questão realmente da relação de confiança, procurar os mercados menores, né? Procurar valorizar o mercado do bairro. Acho que a feira que está ali próxima à sua casa, acho isso fundamental. Essa relação, eu acho que é o ponto de partida, mais do que uma questão visual, mas é uma questão mesmo de sentimento e de relacionamento. Eu acho que isso que é o mais importante. Essa coisa da relação também do alimento ser muito grande, muito pequeno, isso também não quer dizer nada, né, dentro desse universo do orgânico. Não. A gente depende muito também da época do ano. Por exemplo, agora a gente está recebendo aqui umas alfaces grandes, bem grandes, assim. Aí chega no verão, esse tamanho já diminui, né? A questão é que o orgânico ele não tem uma padronização, essa é a verdade. Se você procurar padronização no orgânico, você não vai encontrar, bem como também você tem o fator sazonalidade, né? Sim. Então, em determinadas épocas do ano, você vai encontrar um produto mais, outras menos, às vezes não vai encontrar. No convencional, é o produto o ano todo. Então, eu acho que esse é um ponto, se procurar produtos da época, produtos que estão dentro da sua sazonalidade. Acho isso fundamental. E tamanho é muito relativo, né? E também vai depender muito do produtor ou da época do ano, mas procurar consumir os produtos de época e respeitando a sazonalidade. Acho isso muito importante. A Ziruca está perguntando aqui, alimentos saudáveis oriundos de hortas comunitárias são confiáveis? Olha, então, a gente assim, uma coisa é a certificação, né? A outra é a produção, é você dizer que um alimento pode ser orgânico, né? Uma coisa é o orgânico certificado, outra coisa é o orgânico produzido de uma maneira artesanal, vamos dizer assim. Aqui a gente só trabalha com produtos certificados, né? Porque é uma base que a gente entendeu que seja clara, comum, para o consumidor e para quem está nos fornecendo. Mas aquele que tem uma horta, de repente, no quintal de casa, ou uma horta comunitária, você está acompanhando, você sabe que ali é uma coisa que não está se colocando absolutamente nada, né? Para poder você manter aquele produto e depois colher ele com qualidade, é um produto orgânico, né? Agora, existe exatamente essa diferença, né? Entre ser orgânico e ser orgânico certificado. A gente chama muito dos produtos agroecológicos, né, Kelly? Existem os produtos agroecológicos, né? Que é a base, né? Que é a base da produção orgânica, né? O agroecológico é a base da produção orgânica. Porém, o orgânico ele tem todo esse viés que eu falei com você, que é um viés que, além da produção, você tem um impacto social, ambiental e dentre outras coisas, né? Mediante a uma norma, a um regulamento. Né? Então, o agroecológico não, já é um produto que não tem toda essa exigência, mas é uma base agroecológica. Legal. Bom, a gente está com 5 minutinhos, assim, para não cair e o Instagram desligar na nossa cara. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, que vocês dessem aí os contatos de vocês, do Tito, como é que faz para, enfim, me encontrar com vocês. Quem quiser pedir, enfim, dá aí o recado. Tem brócolis americano? Vamos lá, gente. Primeiro, tem brócolis americano, ó. Obrigada.
Agradecemos aí o espaço de podermos estar apresentando um pouco da nossa história. Ela está apenas iniciando, isso pode ter certeza. A nossa ideia é consolidar cada vez mais dentro do bairro de Laranjeiras a nossa presença e reforçar. O universo orgânico é um universo de pequena agricultura. Não tem essa. Não dá para inventar moda no orgânico. Tá? Muita coisa no orgânico desconfia. Tá? Faça suas compras pequenas, porque o produto orgânico ele é mais vulnerável. Não faça as suas compras programadas 1, 2 vezes, para que você possa aproveitar o produto na sua maior qualidade. Tá? Comprando sempre um produto fresco. A gente tem aqui entregas todo dia, chegando produtos frescos, com praticamente de colhido na véspera. Então, isso dá uma garantia de você estar com um produto com qualidade, um produto fresco, que possa estar sempre sendo de imediato consumido. Esse é o universo orgânico. Tá? Fuja de grandes redes de orgânicas. Não quero fazer aqui nenhuma apologia da desconfiança, mas o universo orgânico é daquele especialista, aquele que realmente tem uma relação com o seu pequeno agricultor, e essa pequena relação ela é permanente na manutenção da qualidade, porque ele sobrevive daquilo, ele vibra com aquilo, e a gente tem sempre um produto de melhor qualidade. Então, esse é o universo orgânico. Ele é pequeno, mas ele é representativo e ele é qualitativo. Não tem a menor dúvida disso. E aí deixo o registro aí de um agradecimento ao carinho, à preferência que a gente vem recebendo aí do público de Laranjeiras. E estamos aqui sempre à disposição para estar esclarecendo qualquer assunto referente aí ao universo orgânico. Uma boa tarde a todos aí. Gente, muito obrigada. A Paula está dizendo aqui, ó, que ama vocês, mas deve ser cliente de vocês, está dizendo que ama vocês. Entra lá no nosso site, www.titoorgânicos, aí tem um ponto Spice On, www.titoorgânicos.spiceon.com.br. E aí lá tem todos os preços, tem todas as nossas disponibilidades, dá uma checada lá, mas são preços bons, sim. Não, os preços são ótimos. Eu sei porque eu sou a pessoa que mais faz pesquisa de campo, entendeu? Eu lembro que uma vez eu fui comprar, rapidinho, só para finalizar aqui, mas eu fui comprar uma temoia, que eu tinha que fazer uma receita. Eu cheguei na loja de vocês, tinha uma temoia que custava, pesada, né? Custava, sei lá, R$8. Na feira, foi no sábado, na feira daqui, da General Glicério, na feira dos agros, estava custando uns 7. Falei, gente, uma diferença de R$1, entendeu? Eu vou poder comer uma temoia orgânica, vamos na orgânica. Então, assim, forçando o negócio, a gente consegue. As pessoas que estão nas bordas, realmente, entendeu? É um pouquinho mais complicado, mas daqui a pouquinho, assim, eu acho que tudo isso vai se abrir, esse universo, ele realmente vai expandir, porque essa consciência, ela está vindo com muito mais forte cada dia que passa para o nosso entendimento do que realmente é uma alimentação boa. Muito obrigada mesmo. Sucesso para vocês, tá? Muito obrigada, gente. Bom dia, bom trabalho aí para vocês e até essa semana aí que eu vou passar isso. Um beijo.